Quem entra com ação de despejo por falta de pagamento? Olá, eu sou a Karen Carvalho e estou aqui com o Marcel de Toledo. Ele que é sócio-diretor do grupo SP Imóvel, já atuou como corretor de imóveis, já teve sua própria imobiliária e atuou como advogado no ramo imobiliário. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Karen. Marcel, e quem entra com ação de despejo por falta de pagamento? Eu vou iniciar falando antes de ingressar com a ação por ação de despejo por falta de pagamento. Primeiramente, não é comum, tá, uma imobiliária ou o próprio locador entrar com uma ação sem antes tentar uma negociação com o inquilino. Tá? Então, o mais comum é começar uma cobrança. Essa cobrança, geralmente, nos 2, 3 primeiros dias de atraso, dias úteis, né, de atraso, se cobra amigavelmente, porque todo mundo pode acontecer um imprevisto, atrasar, né, o aluguel, por exemplo, eu às vezes atraso uma conta, é por esquecimento, né, às vezes, Sim. Né, claro que o aluguel é um valor mais alto, as pessoas tendem a não esquecer, né, mas pode acontecer, um imprevisto, né, tá com algum problema, às vezes pessoal esqueceu ou um imprevisto financeiro, teve que pagar uma conta adiantada que não estava previsto e atrasou. Aí geralmente se cobra amigavelmente, olha, você atrasou o aluguel, quando que você vai pagar? É mais ou menos assim. E às vezes o inquilino, ele se sente pressionado, ele não se sente muito à vontade, mas faz parte do papel de uma administradora, principalmente, às vezes pressionar um pouquinho mais pesado. O que é o cobrar mais pesado? Olha, se você não pagar dia X, eu vou ter que acionar aqui o jurídico. Geralmente vamos dizer, como funcionava, né? Vou acionar o jurídico. Nesse momento que eu acionar o jurídico, a gente vai perder o controle, né? Então, pode ingressar com a ação amanhã, uma semana, e assim sucessivamente, né? Esse jurídico, às vezes, nem notifica, nem avisa nada, nem simplesmente ingressa com a ação e ponto. Isso eu falo numa administradora. Cada administradora trabalha de um jeito. Numa administradora, nas que eu atuei ou vi atuando, geralmente, no primeiro mês de aluguel, obviamente, não se ingressa com a ação, né? Bateu o segundo aluguel, aí não tem mais jeito. Geralmente, isso eu falo das administradoras, tá? Das imobiliárias que administram locação. Certo. Que geralmente tem um departamento jurídico próprio ou terceirizado. Quando é terceirizado, ele geralmente já se negociou um X tanto de ações e ele mandou para o jurídico, acabou. O jurídico vai e entra com ação de despejo, às vezes sem avisar. O jurídico da imobiliária. Da imobiliária. Então, o ideal é sempre o inquilino ficar no administrativo. O que é no administrativo? Com aquelas pessoas que geralmente ele já tem mais contato. Né? Olha, ser verdadeiro. Olha, eu estou atrasando por causa disso, eu vou pagar dia X. E aí, a partir daquele dia X, se ele não cumprir, existe uma possibilidade de enviarem para o jurídico e ingressarem com a ação de despejo por falta de pagamento. A partir do momento que entra com a ação de despejo por falta de pagamento, o locador ele não pode receber mais aluguel, a administradora não pode mais receber aluguel, aí realmente é com o advogado. E isso, obviamente, aumenta os custos, porque se envolveu o advogado, ele vai querer os honorários dele, e aí, ocorrendo a citação, né, o inquilino ele tem que pagar em 15 dias ou 30 dias, vai depender do tipo de acordo. Não, é o tipo de ação quando tem uma defensoria pública, tá? Quando tem defensoria pública, vira 30 dias. E aí ele tem X dias para pagar
o aluguel, né, em juízo, e aí o despejo acaba. Se ele não pagar em juízo, aí o juiz decreta o despejo. E aí eu vou deixar bem claro que a pessoa pode ter diversos problemas, às vezes pessoais, físicos, ou ter crianças na casa e tudo mais. Nada impede um despejo. Tá? No máximo, pode atrasar um pouco, mas o despejo ocorre, né? E isso é importante o inquilino ter ciência disso. Ou seja, quem ingressa com a ação? O locador, ou seja, o proprietário, ou a administradora. Tá? Porque às vezes o locador ele faz um contrato de administração dando poderes para a administradora, ou seja, a imobiliária, através de uma, geralmente, isso é tudo documentado, tá? Deixando livre para a imobiliária ingressar com a ação. Então, quem entra com a ação, muitas vezes, é uma imobiliária através de uma procuração já assinada lá atrás. No início da assinatura do contrato. Com a assinatura do contrato. Sim. Por quê? Porque aí vai depender do tipo de calção, garantia locatícia. Tá? Por exemplo, se tem uma garantia locatícia de seguro-fiança, às vezes o locador nem percebe. Tá? Nem percebe. Porque ele já está recebendo. Porque ele recebe da seguradora. Então ele nem... Claro, isso vai depender de imobiliária a imobiliária. Tem imobiliária que avisa e imobiliária que nem avisa. Aciona a seguradora começa a pagar, já ingressa com ação de despejo e o locador nem está sabendo. Só quando acontece, olha, seu inquilino desocupou. Como assim? Foi despejo. Ponto. Né? E está existindo agora uma proposta de mudança na lei. Isso é uma proposta ainda. Não está nada confirmado. Nada confirmado. Mas isso vai aparecer na mídia com uma máxima certeza se passar no Congresso, né? Que é um despejo feito em cartório. Tá? Óbvio que vai servir para os contratos futuros, não os contratos passados. Se isso acontecer, aí os despejos serão muito mais rápidos. Está certo? Está errado? Eu não sei. Eu só sei que às vezes uma ação de despejo demora muito. Tem ações que vão rápido, que giram rápido, são cartórios eficientes, juízes eficientes, mas tem cartórios que chega a ser um absurdo, que pode demorar às vezes anos um despejo por falta de pagamento, por ineficiência do judiciário, não por ineficiência de um advogado. Isso também deixa claro. Isso ou seja... Esse fator que faz essa demora mesmo é por conta dos processos ou também nesses casos que existem, quando a pessoa já tem criança morando, que nem você citou, criança ou idoso? Eu citei essa história de criança porque é muito comum na defesa dos inquilinos citar, olha, tem um idoso morando aqui, tenho 3 crianças, estou desempregado... O juiz, infelizmente, ele tem que seguir a lei. Seguir a lei é despejar. Entendi. No máximo, ele vai travar um pouco o processo. O processo não, na hora do despejo coercitivo. É meio complicado. O despejo coercitivo é uma coisa horrível. Tá? Que é o despejo com polícia na porta, caminhão. Eu participei de alguns despejos coercitivos, onde chegou o ponto de, além da polícia, chaveiro, chamar o conselho tutelar, né? Ou seja, é o conselho tutelar que vai recolher a criança se de repente os pais não darem solução à situação, né? Sim. E aí vai adiante. Caminhão na porta, esse caminhão é pago pelo locador, pelo proprietário, tem um custo por isso. Então imagina o proprietário também já está cansado de não receber aluguel e ainda tem que pagar o caminhão do inquilino, né? Tem que pagar tudo. E todo esse material, esses móveis que ficam dentro, vão para um depositário. Geralmente é um depositário pago. Pelo locador. Pelo proprietário. Então, um custo relativamente... Quando chega nesse nível, tá? Não estou dizendo que, assim, de cada 300... Olha, na minha história, eu não sei quantos despejos já fiz na vida, né? Mas eu fiz já 3 despejos coercitivos, né? Que foram marcantes.
Ou seja, é pouco, né? Perto do que eu já vivi. Então, é muito raro chegar nesse ponto. Por quê? O oficial de justiça não quer fazer esse tipo de despejo também. Ninguém quer, né? Então, o oficial de justiça vai lá, ele perde tempo, ele não quer passar por aquilo, né? Ele não quer executar aquele despejo. Então, ele vai negociar. Ele, às vezes, fica lá batendo na porta semanas negociando. Olha, eu vou vir aqui semana que vem. E aí, o inquilino acaba percebendo, ainda mais agora com as informações que a gente tem, né? Que antes ver que isso vai acontecer realmente, aí acaba desocupando, né? Acaba não acontecendo. Sim. Então, mas como eu disse, é muito raro. Então, esses despejos se iniciam com a imobiliária ou com o locador através de um advogado, representado por um advogado. E aí essas ações acabam demorando 6 meses, às vezes até 1 ano, no normal, né? Sim. E com a mudança na lei, se ocorrer, né, com essa nova, esse tipo de despejo via cartório, esse despejo provavelmente vai ser muito mais rápido. Existem também os despejos com pedido de liminar, que também é mais rápido. Mas eles também são mais raros porque geralmente são os despejos que não tem nenhuma garantia. Então aí não tem calção, não tem fiador, não tem nada. E aí sim você pode... das possibilidades é pedir o despejo via liminar. Nem todo juiz dá. Nem todo juiz aceita, virando uma ação comum. Né? Então, às vezes o juiz, mesmo tendo a legislação possibilitando o despejo com um pedido liminar, que é um pedido imediato, sem citar o inquilino, às vezes o juiz vai falando, não. Entendi. Mas ele vai depender de cada situação. E, inclusive, que eu acabei de citar a história dos menores, num despejo pode atrasar um pouco, porque o juiz está sabendo que tem menor, então ele vai já de cara... às vezes, já pediu o conselho tutelar, como se fosse um agendamento da situação. Já deixa organizado o processo inteiro, né? Da questão do despejo coercitivo. Quando chega nesse nível, que, como eu lhe disse, é raro. É raro, né? Eu acredito que ficou muito bem explicado, né? E obrigado pelos esclarecimentos. Ok, Karen. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários.